Uma preocupação das empresas com respeito ao 5S é sobre seu tempo de implantação. Primeiramente, deve-se entender que é o 5S implantado. O parâmetro que deve ser usado para tal não é a capacitação de 100% dos empregados e ou a realização do dia de limpeza ou descarte, como muitas empresas fazem. A certificação 5S, que é criado em 1996, é o parâmetro mais utilizado atualmente para considerar consolidada a implantação do 5S em uma empresa. Para mais informações, consulte meu site oficial. Bem, quando eu hago um diagnóstico para a implantação do 5S em la empresa, a estimação que eu hago sobre o tempo de implantação depende de algumas variáveis. Primeiro, nível atual do 5S. Quanto maior é a deficiência da prática do 5S, por exemplo, desperdício, mal conservação, suciedade, desorganização, falta de asseio e de disciplina, maior é o tempo de implantação. Segunda variável é o tipo de atividade da empresa. Empresas que têm processos de fabricação menos agressivos e ou automatizados, normalmente já possuem ambientes limpos e organizados. E nestes casos, a implantação da 5S é mais rápida. Terceira variável é o tamanho e distribuição das instalações ou das áreas. Empresas mais pequenas e com limites físicos definidos têm mais facilidade para a implantação por conta da agilidade com que as informações são passadas. Há pouca gente e poucos problemas. Empresas que têm instalações ou unidades desparramadas geograficamente levam mais tempo para a implantação comparadas com outras que são centralizadas fisicamente. Quarta variável: câmbios estruturais que afetam toda a empresa. Evidentemente, em el mundo atual, as empresas passam por câmbios frequentes para assegurar sua sobrevivência. Pero, os grandes câmbios com alta frequência impossibilitam a introdução de qualquer ferramenta gerencial que objetive resultados efetivos, como é o caso do 5S. Quando o 5S, todavia, não hace parte da cultura da empresa, os grandes câmbios criam um ambiente de insegurança que torna o 5S instável. Os câmbios e perdas de profissionais claves e ou de vários líderes dificultam a implementação de ações estratégicas e aumentam demasiado o tempo de implantação do 5S. A quinta variável, a estrutura hierárquica da empresa. Empresas com muitos níveis hierárquicos e com modelos gerenciais ultrapassados certamente têm maior dificuldade que outras que têm filosofia gerencial moderna, uma administração, por exemplo, participativa e com poucos níveis hierárquicos. Sexta variável é o status das demais ferramentas gerenciais da empresa. Caso a empresa já tenha uma boa madurez das ferramentas gerenciais, como gestão da qualidade, gestão do meio ambiente, programas de segurança e saúde, programas de sugerências, os trabalhos em grupo, as pessoas normalmente estão mais conscientes e o desenvolvimento do 5S é facilitado. A sétima variável é o clima organizacional. Empresas que estão em conflitos radicais com seus empregados, como o huelga, é recomendável evitar a implantação de qualquer programa participativo. Uma revisão em la política de recursos humanos, fundamentada em la real valorização de los empregados, é uma ação imprescindível para a posterior introdução destes programas participativos. Se a situação é pontual, é melhor aguardar sua conclusão para depois implantar o 5S. Oitava variável, os tipos de clientes e de provedores. Os níveis de qualidade e de exigência de clientes e provedores influenciam diretamente a velocidade de implantação do 5S na empresa. Obviamente, o cliente generalmente influencia mais que os provedores. Outra variável, a situação financeira da empresa. Evidentemente, uma empresa que está em boas condições financeiras tende a invertir mais em el desarrollo do 5S, principalmente na publicação e preparação de la infraestrutura básica, como capacitação, identificação de ambientes, câmbios de layout
introdução de melhoras, etc. Pero este fator não é determinante para a evolução das 5S, é apenas contributivo. A outra variável, a conservação de los equipos. Empresas que têm instalações prediais industriais precárias enfrentam mais dificuldades para promover o 5S. Uma unidade industrial com deficiência de mantenimento, que tem como consequências vazamento de produtos, ruídos anormais e iluminação inadequada, necessita invertir mais que outras que estão em boas condições operacionais, ademais de exigir um tempo maior para a solução gradual de los problemas. Outra variável, nível de automação. Os processos automatizados têm menos pessoas, com pouco contato físico com o manejo e transporte de matéria-prima e com o produto. Dessa maneira, os lugares de trabalho são mantenidos mais limpos e organizados nessas empresas, independente del 5S. Outra variável são os layouts. Instalações com layouts deficientes exigem maior esforço das pessoas e maior inversão da empresa para se adequar aos níveis desejados com a prática do 5S. Por lo tanto, o tempo de implantação nessas empresas é maior quando comparado com instalações com layouts bem planeados e modernos. Outra variável, a estratégia utilizada. A estratégia utilizada por cada empresa tem uma influência direta em el tempo de implantação. É importante que o coordenador del 5S tenha uma visão ampla sobre o tema e, ao apresentar o plano de implantação, demonstre uma visão de mediano e largo prazos para as atividades del 5S associado a um plano estratégico da empresa, como, por exemplo, TPM, Lean Manufacturing, qualidade total, normas CISO, etc. Outra variável é o perfil do coordenador do programa. A seleção correta do coordenador pode ser determinante para o ritmo de los avanços e para o próprio êxito do 5S. As características que eu falei no início desse curso são indispensáveis e é por não estar atento a isso que algumas empresas quedam decepcionadas com os resultados do 5S. Quando o coordenador é participativo, pero não tem liderazgo, o comitê nem sempre tem madurez para cumprir do que há planeado. Quando o coordenador é centralizador, faz com que o ritmo do 5S dependa de ele. Em sua ausência, o 5S não avança. Outra variável que influencia o tempo de implantação é o nível educacional dos empregados. Pessoas que não têm uma boa educação necessitam de mais inversões como capacitação, orientação e tempo para cambiar em seus hábitos e suas atitudes. Pero é importante enfatizar que nem sempre os níveis de escolaridade ou socioeconômico têm relação direta com o nível educacional. Empresas grandes e medianas levam entre 3 a 5 anos para a consolidação das 3 primeiras S e mais 1 a 2 anos para a consolidação de todas as 5S.